E eu quero aqui agora, né, que a gente já vamos começar a nossa aula de dimensionamento, e só deixar registrada essa questão da, da funcionalidade dos equipamentos em si, né? É muito importante que vocês tenham essa atenção para a sincronicidade no funcionamento dessas máquinas, porque, como eu disse na última aula, está ligado até hoje, estou ligado aqui nessa rua de casa hoje, como eu disse para vocês na última aula, esses equipamentos, eles funcionam ligados e desligados, ou seja, não tem como você diminuir a vibração quando tem menos café ou aumentar a vibração, aumentar o trabalho quando vai mais café. Tá? Eles trabalham de maneira constante. Por exemplo, se o lavador de café, se for muito café para o lavador de café, e tiver muito café boia, o café boia faz um colchão no café mais denso, então não tem uma separação eficiente. Se no descascador for muito café, joga muito café na saída, café maduro na saída do verde. Se for pouco café, a máquina bate demais e ela arranca até o pergaminho. E a mesma reflexão acontece no, no desmucilador. Só um minutinho, por favor. E aí, nesse sentido, as máquinas elas não podem funcionar muito aquém da capacidade de trabalho e não podem funcionar muito além da capacidade de trabalho. Um exemplo com relação ao desmucilador. O desmucilador, se ele trabalhar com uma capacidade acima, né, um volume de café acima da sua capacidade, esse café que entra com mucilagem, ele vai sair com mucilagem lá em cima. Quer dizer, aquele trabalho de retirada de mucilagem, ele não vai acontecer satisfatoriamente, vai se gastar muita energia, vai se gastar muita água e não consegue fazer a retirada da mucilagem. E o contrário também é prejudicial. Nós temos um equipamento que tem um funcionamento muito rápido, usa muita força. Se entra pouco café, esse café lá dentro ele vai sair destruído. Né? Ele vai sair sem pergaminho, com semente quebrada, gera uma quantidade muito grande de grãos defeituosos e também com a retirada do pergaminho, esse café ele mancha durante a secagem. Então fica uma complicação, tá? Então todos esses equipamentos, eles têm que acontecer, eles têm que ser, vamos dizer assim, organizados de uma maneira que o funcionamento deles seja sincronizado e continuado, tá? E aí, essa questão do dimensionamento pós-colheita, eu já vou começar a escrever aqui. Dimensionamento da unidade pós-colheita. Tem um colega pedindo para entrar aqui. Ele leva em consideração alguns fatores importantes. Né? Ele leva em consideração, por exemplo, a produção, né? Nós devemos considerar a produção estimada. Por isso, é que eu falei para vocês, nós já conversamos sobre questão de bienalidade, né? Nós já conversamos sobre isso. É muito importante que haja esse entendimento, né, de que a unidade de processamento pós-colheita, ela vai ser direcionada, dimensionada para o ano de baixa produção, de alta produção ou de média produção. Quem pode me ajudar? Quando a gente fala numa unidade de dimensionamento da unidade pós-colheita, a gente pensa no ano de média. A gente pensa no maior serviço possível, né? Para não ter gargalo, Exatamente. né? Na maior
Produção estimada. É a maior produção possível, Pedro. A reflexão é exatamente essa. E é por isso, crianças, que eu peço uma atenção especial para vocês com relação a essa questão da bienalidade. Tá? Propriedades com bienalidade muito acentuada vão ter um problema gravíssimo, gravíssimo, né? Porque no ano de alta produção, o café perde qualidade por excesso. E aí a unidade não consegue receber. Sobra. Né? Os equipamentos trabalham acima do seu limite e não conseguem fazer o trabalho satisfatório. No ano de baixa produção, sobra equipamento. Quer dizer, o custo está ali, o custo de oportunidade está ali, a infraestrutura cara está ali, não é usada totalmente. Então, no que for possível, vocês trabalhem com dimensionamento, ou com manejo de propriedades, pensem em poda, não aceitem a bienalidade em café como um fato. A bienalidade, ela é consequência de equívocos no manejo. Tá? Uma hora nós vamos conversar com mais detalhes sobre isso. Então, essa é uma questão importante a se pensar. A produção estimada, para que isso influencia no tamanho da unidade. A outra, um outro ponto importante é o tempo de colheita. Ou seja, se nós tivermos um tempo, um ΔT menor, isso aí vai levar a uma unidade maior ou menor? Um tempo de colheita menor leva a demanda de uma unidade de processamento pós-colheita maior. É natural. É natural. Então, é muito importante vocês trabalharem nesse sentido com escalonamento de maturação. E onde que nós conseguimos trabalhar com escalonamento de maturação? Como que nós conseguimos fazer o escalonamento da maturação dos frutos de um café? Em que momento nós conseguimos trabalhar para chegar nisso? O plantio. Exatamente, na escolha da cultivar, ou das cultivares. Tá? Escolha das cultivares. Porque se vocês conseguirem escalonar a maturação dos frutos com cultivares que têm maturação precoce, mediana, tardia, vocês terão um ΔT maior, né, um tempo de colheita maior e, consequentemente, vocês terão uma demanda menor de pessoas, porque elas trabalharão nos pontos de maturação adequados, colhendo maduro, e uma demanda de unidade de processamento pós-colheita menor, porque não vai chegar tudo de uma vez. Tá? E com relação a isso, também é importante uma reflexão do tempo de trabalho diário da unidade de processamento pós-colheita. Isso aqui é o turno de trabalho. Quantas horas por dia? Horas por dia. Quantas horas? Tá? Quantas viagens serão feitas de café da produção para a unidade de processamento? Esse café vai ser acondicionado durante o dia na lavoura e ser transportado à tarde? Ou ele vai ser transportado 2 vezes? Ele vai ser transportado 3 vezes? Tá? Quanto maior o tempo diário de trabalho da unidade de processamento pós-colheita, menor a demanda por equipamentos grandes. Tá? E, consequentemente, menor o custo de instalação dessa unidade de processamento pós-colheita. Como que a propriedade vai fazer? Geralmente, propriedades menores, as pessoas que fazem a colheita são as que trabalham na unidade de processamento. Propriedades médias ou maiores, eu já vi situação de chegar café 10 horas da manhã e parar de chegar café 8 horas da noite. Então, a unidade de processamento pós-colheita trabalha o tempo todo. Existe uma propriedade que eu até admiro demais. Eles trabalham
até por volta de 10 horas da noite, processando o café. Quando termina, vem uma outra turma que trabalha à noite para poder fazer a limpeza da unidade. E 10 horas da manhã começa a chegar café da colheita que começou cedo. Sabe? E eles tocam dessa maneira. Começa a andar de processamento, começa a trabalhar às 10, eles têm 2 turnos, onde o primeiro turno trabalha o tempo todo com a máquina, o segundo turno trabalha e depois limpa. É uma coisa assim, eu não me lembro certinho, mas é alguma coisa nesse sentido. Para poder fazer as 2, 8 horas, entenderam? Para poder eles conseguirem fazer todo esse processamento, eles ampliaram o prazo, esse tempo de trabalho diário. E a quarta e última observação mais importante, eu considero uma das mais importantes, é a porcentagem de maturação dos frutos. Tá? Por que isso? É fazer realmente o entendimento, né, do que é sobremaduro, e aí nós colocamos os passas e os boias, aqueles que são densos, nós colocamos aqui os maduros e os verdes, e dos verdes eu ainda trago para vocês a reflexão dos verde cana e do verde, vamos dizer, o verde engranação. Tá? Então, é muito importante ter esse entendimento para que, em determinada situação, por exemplo, início de colheita, nós vamos ter mais fruto sobremaduro ou mais fruto verde? É uma pergunta. Obviamente, nós vamos ter mais fruto verde. Se nós vamos ter mais frutos verdes, um grande volume de café vai passar no lavador, o boia vai ser um pouco volume, vai estar mais xoxo do que sobremaduro. O equipamento que vai ser sobrecarregado nessa sequência vai ser o descascador de café para poder separar esse verde. E se for muito verde, ainda vai ter problema com o desmucilador, porque não vai ter muito maduro para poder passar por lá. Café em pergaminho. No final da colheita nós vamos ter muito mais sobremaduro do que verdes. Então nós vamos ter uma situação de que uma alta porcentagem desses frutos vai ser separada no lavador. E não vai chegar nem no descascador. Aí vem o trabalho do peneirão, vem o trabalho da linha 2 de descascamento, como nós falamos na última aula. Tá? Então, tudo isso tem que ser considerado para que a gente pense com relação a esse dimensionamento e lembrar um detalhe muito importante, meninos e meninas. Que, à medida que a safra vai evoluindo, essa taxa de maturação vai evoluindo, a regulagem da máquina, ou o uso da máquina vai mudando. Então, pensem nisso. No início tem mais verdes, no final tem mais sobremaduros e boias e passas. Tá? Então, existe situação, por exemplo, de no começo, tá conseguindo descascar e desmucilar, que é uma beleza. E no final da safra, não consegue nem mandar café para o descascador. Tá? Volume de sobremaduros, né, em detrimento ao volume de cafés mais densos, maduros e verdes, que são encaminhados para o descascador. Esse aqui. O volume é tão reduzido no final de safra que nem compensa mandar. Que se mandar, o equipamento destrói o café. Como eu falei para vocês, é ligado e desligado. Até esse ponto, alguém tem alguma pergunta a fazer? Perguntas? Não tem perguntas? Podemos tocar? Posso apagar? Muito bem. Vamos trazer aqui um exemplo. Opa, fechei o negócio importante aqui só.
Sim. Vamos pensar nessa situação aí. Nós temos uma propriedade nesse exemplo. E esse exemplo é que está lá na plataforma para vocês resolverem o exercício a partir dessa aula. Uma propriedade com 80 hectares. Opa! Uma propriedade com 80 hectares de área. Uma produtividade de 48 sacos por hectare. Produção total. Quanto dá a produção dessa propriedade nesse ano? 80 vezes 48. Quanto dá, gente? $3.840. 3.840 sacos por ano. Tá? Primeira informação. A segunda informação, tempo de colheita. Então, vamos colocar aqui. 1, 2. Tempo de colheita em 60 dias. Então, nós vamos ter a colheita de 3.840 dividido por 60 dias. Quantos sacos serão colhidos por dia? 64 sacos. 64 sacos de café colhidos por dia. É isso? Quando a gente multiplica essa informação vezes o rendimento, aqui tem a informação de rendimento, vezes 450 litros de café recém-colhido por saca, nós vamos ter um volume de quantos litros de café por dia? Quanto de café vai chegar por dia nessa propriedade? Café recém-colhido. 28.800 litros por dia. A próxima reflexão, então, é a determinação do turno de trabalho. Quanto tempo por dia essas máquinas vão trabalhar? A unidade de processamento pós-colheita vai ficar ligada. Ela vai ficar ligada das 17 às 20 horas. Então, 18, 19, 20. Ela vai trabalhar por 3 horas. Ela vai trabalhar por 3 horas. 3 horas por dia. Numa situação dessa, quanto de café vai ser colocado na unidade de processamento pós-colheita por hora? 28.800 litros por dia, dividido por 3 horas de trabalho por dia. Nós estamos falando em 28.800 por 3. Quanto dá, meninos? $9.600. 9.600 litros de café por hora. E um detalhe importante, esses equipamentos disponíveis, todos os equipamentos que eu mostrei para vocês no site da Pinhalense, no site da Paline, são equipamentos que são disponibilizados com a capacidade em litros de café por hora. Lavador de 5.000 litros por hora. Descascador de 7.000 litros por hora. Desmucilador de 3.000 a 3.500 litros de café por hora.
Então, tudo é em razão desse número aqui. Então, nós temos o início das nossas contas. E agora eu quero fazer uma outra reflexão com vocês, muito importante, com relação à maturação dos frutos. É a reflexão que nós fizemos na tela anterior. A maturação dos frutos. Se nós temos um total de 9.600 litros por hora, qual é o volume de boias? Opa, desopei a mão aqui. Boias, maduro e verde. E boia, verde e maduro. Quantos litros por hora de café boia vão chegar nessa máquina? A informação ela está aqui, ó. 2.400. Maturação dos frutos. Exatamente. Então nós temos aí, ó, 25% de boia. Quanto que dá? 2.400. 2.400 litros por hora. Verde. Quanto dá? 460. Exatamente, 10%. E maduro? Maduro compõe aí 65%. 5.760. Bom? 5.760, não é? Ah, não, peraí, tá errado. Pode repetir, então. Peraí, eu fiz 60% só. Tá bom, 65 6.240. litros por hora. Ou seja, o somatório aqui tem que dar isso aqui. E aí eu quero agora trazer uma outra informação muito importante. E é uma pergunta para vocês. No o lavador, ele vai separar o lote de café mais leve, menos denso, que é o boia, do lote de café mais denso, que é composto pelos frutos verdes e pelos frutos maduros. Certinho? Ou seja, o lavador, ele vai entregar para nós, eu estou elaborando a pergunta, tá? O lavador vai entregar para nós, vamos colocar aqui, em azul. Não, eu quero o roxo hoje. Opa, roxo. Aqui, esse. Agora eu volto para o vermelho. Vai chegar, então, vão chegar no café, no lavador, 9.600. Vai chegar no lavador, 9.600 litros, vão para o lavador. Esse lavador vai entregar para nós um lote de boia, que vai ter um volume de 2.400 litros. E ele vai entregar para nós também um volume de café denso. Qual é esse volume? Essa é a pergunta. Qual é esse volume? Somatório de verde com maduro. Somatório de verde maduro, que dá 7.200 litros. Beleza? É isso mesmo, né? Isso. Beleza tudo. Vamos continuar a reflexão. Esse volume agora, de 7.200 litros, eu vou chamar aqui de verde mais maduro, ele vai ser colocado no descascador.
Ô, Firmino, só um segundinho, por favor. Vou só fechar o microfone aqui, só para dar um recado. Vai entrar um volume de 7.200 litros no descascador. E o descascador, ele vai entregar para nós três, três lotes. Um primeiro lote de verde. Qual o volume do verde que ele vai separar para nós? O volume do verde é o volume original. 960 litros. Ele vai separar para nós um café descascado. Um café descascado. Qual o volume de café que ele vai entregar para nós? E, além disso, aí é a outra pergunta. Qual é o terceiro produto do trabalho do descascador? Ele separa para nós o verde, Casca, o né? café descascado e a casca. Isso aqui Exatamente. vai dar metade de café descascado e metade de casca. Exatamente, que é o que está trazendo aqui, ó. Volume de casca, 50%. O volume original de maduro... 3.120 e 3.120. Exatamente, 3.120 litros e 3.120 litros. Muito bem. Muito bem. Observem o seguinte. O equipamento descascador, ele vai receber 7.200 e o dimensionamento dele tem que ser feito em função do café que chega, tá? Para que ele faça o trabalho. Esse café descascado, vamos pensar aqui agora que esse café ele pode seguir, então, dois caminhos. O primeiro caminho, vou colocar um risco aqui. Cadê o trem? Então, peraí, Zé, eu vou pensar no lavador naquele primeiro volume. E no descascador nesse segundo volume. Exatamente. O lavador a gente pensa nesse primeiro volume. O descascador a gente pensa no segundo volume. E o desmucilador, qual é o volume de café que vai para o desmucilador? O terceiro volume, então, o do café descascado, acho. Exatamente. O desmucilador vai receber 3.120 litros por hora. E se eu quiser fazer um tanque de fermentação, se eu quiser produzir café despolpado, vou fazer despolpamento. Despolpamento ele é no tanque. Vejam como é importante a gente entender a terminologia correta. Hoje eu falo para vocês, descascador é aquele, vocês vão entender que é aquele equipamento que só descasca. O desmucilador é após o descascamento e o despolpamento é o processo de retirada de mucilagem dentro de um tanque de fermentação. Isso é claro para todo mundo hoje. Por isso que eu pedi para vocês virem para essa aula já entendendo os conceitos, por conta da terminologia. Por que isso? Porque hoje existe uma conceituação errada do que é despolpador. Muitos produtores falam que tem despolpador na propriedade. Não tem despolpador, tem descascador. Despolpador é um tanque de fermentação. Então, crianças, se o produtor quiser fazer o despolpamento desse café, qual é o tamanho da caixa que ele precisa fazer para receber esse café por dia? Para uns 4.000 litros para dar uma folga, né? Não. Isso aqui, Pedrão, é por hora, companheiro. Vai ser, então, o volume de café descascado por hora vezes o número de horas trabalhadas por dia. Então, nós vamos falar que o tanque, ele vai ser 3.120 vezes turno de trabalho, 3 horas.
Qual o volume do tanque? 0,639 litros. Como fazer um tanque de 9.000 litros? Vamos colocar aqui em torno de 10 metros cúbicos. A orientação é que esse tanque... Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tanque de 9.360 litros, isso seria só de café, né? Eu tenho que deixar uma folga para pôr água? De quantos por cento? Então, aí, é essa reflexão que eu falei aqui, ó. Quando a gente faz a conta certinha, é esse valor. Mas aí nós estamos levando para 10. Nós estamos dando uma folga de 700 litros. Então, o dimensionamento do tanque, né? O tanque ele vai ter 1 metro de altura vezes 1 metro de largura vezes alguma coisa de comprimento. Tá? Fazer um tanque só de 10 metros de comprimento é complicado. O que pode fazer, então, é 3 vezes 1, ou melhor, deixa eu colocar aqui, 3 tanques de 3,5 por 1 por 1. Nós vamos ter um volume de 3,5 metros cúbicos por tanque, um total de 3,5 vezes 3, 5 metros quadrados de metros cúbicos de tanque para receber todo esse café para se fazer o descopamento. Então, essas contas que nós fizemos hoje é para dimensionar o lavador, dimensionar o descascador, dimensionar o desmucilador e, caso queiram fazer tanques para descopar, para fazer o descopamento. Então, se nós voltarmos... Respondi a sua pergunta? Foi o Eduardo que falou? Oi. Quem falou? Sim, Eduardo? Tá bom. Pedro, respondi também? Respondeu sim. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Então, quando a gente chega e entende que os equipamentos disponíveis que nós temos... Eu vou mudar a cor aqui. Vou colocar amarelo. Quando a gente entende que nós temos esses equipamentos disponíveis aqui, ó, e nessas contas, quais os equipamentos que nós vamos escolher? Qual é o tamanho, qual é o lavador que eu preciso indicar para essa propriedade? Quanto vai chegar de café por hora nessa unidade de processamento? Opa! Vai chegar por hora no lavador 9.600 litros. Ou seja, eu preciso que tenha uma capacidade próxima de 10.000 litros. Então, nós vamos trabalhar com o lavador 3. Né? A nossa orientação é para a escolha do lavador 3. Por quê? Porque ele tem capacidade de trabalho entre 8 e 10.000 litros de café por hora. No caso, se for um lavador da Pialense, é o LSC10. Agora, vamos pensar no descascador. Quanto de café descascado vai chegar por hora? 7.200. Perfeito. Se vai chegar a 7.200 litros de café por hora, qual é o descascador que nós temos que recomendar para essa propriedade? De 1 a 5. O 1 meio apertado, né? É o 1. Porque a capacidade de trabalho dele é entre 7 e 8.000 litros por hora. Agora vamos falar do desmucilador. Quanto de café vai chegar no desmucilador por hora? 3.120. Qual é o equipamento que nós vamos indicar para esse proprietário? Desmucilador 1, 2, 3, 4 ou 5? Desmucilador 1. Ou seja, para essa propriedade,
Deixa eu anotar aqui. Para essa propriedade, a orientação, a recomendação é recomendação de equipamentos. Tá. Lavador. 10 metros cúbicos, que no caso é 0,3, pelo esquema nosso. Descascador. É um de 7 a 8 metros cúbicos, que no nosso caso é o 0,1. E o desmucelador? Nós vamos trabalhar com o desmucelador com capacidade, deixa eu aumentar de novo aqui, que agora eu já esqueci. Capacidade de 3 a 3.500 metros cúbicos por hora. Tá? 3 a 3,5 metros cúbicos por hora, que no nosso caso continua sendo o equipamento 0,1. Se for fazer um tanque, vai ser 3 vezes 3,5 metros cúbicos. Crianças, está dimensionado a unidade de processamento pós-colheita. É importante pensar também na moega de recepção do café após a colheita. A moega de recepção e da moega vai para o lavador. Qual a capacidade da moega? 10 metros cúbicos. Porque ao longo de 1 hora isso aí vai ser consumido. Se quiser fazer uma moega um pouco maior, faça ela de 12, 13 metros cúbicos. Só a gente lembrar que vão chegar 9.600 litros de café nessa moega por hora. E o café não pode ficar parado. Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer em torno de do dimensionamento de uma unidade de processamento pós-colheita. Quer dizer, entender o que chega no equipamento, como que o equipamento trabalha e quais são os produtos do seu trabalho. Ou seja, chega mistura de frutos no lavador, o lavador separa o que boiou, o que não boiou. O que não boiou vai para o descascador, que ele separa o verde, o café descascado e a casca. O verde vai para um lado, o café descascado pode ir para o desmucelador, pode ir para o tanque. Agora, uma pergunta. E se essa propriedade fizer uma linha de descascamento número 2, para descascar verde e boia? Aí teria que fazer ainda uma outra análise aqui nesse boia. Ó. Uma outra análise. O que é boinha? Opa. Vou colocar aqui na frente. O que é boinha? E o que é passa? Por quê? O fruto passa, nós podemos juntar ele com o verde. Vamos imaginar, por exemplo, um pensamento simples, que esse boia, ele seja 80% passa. Vamos pensar aqui numa linha de CD2, que vai descascar passa, mais verde. E que esse passa seja 80%. Qual o volume de café que vai ter que chegar nessa linha? Qual o tamanho qual a capacidade de trabalho dessa linha CD2? 80% de 2.400 dá quanto, gente? Faça as contas para mim, por favor. 80% de 2.400. 1920. 1920, obrigado. Mais 960 do verde. Quanto de café esse equipamento vai ter que processar por hora? Soma aí para mim, por gentileza. 0,882. 2.880 litros de café por hora. Litros por hora. Aí vem um problema. Nessa lista... Cadê? Achei. Nesse equipamento que eu coloquei para vocês aqui, ó, o descascador, aqui, ó, opa, o descascador
menor, ele tem capacidade de 7. Nós vamos ter que buscar esse equipamento em outro fabricante. Por quê? Não pode chegar a 7. Não pode ser um equipamento de 7. Que vai chegar nisso, vai chegar 2.800, 2.900. Nós podemos arredondar isso aqui, por exemplo, para 3 metros cúbicos por hora para essa linha de CD2. Então, o descascamento 01, que é esse aqui, ó, a capacidade dele é de 7 a 8 metros cúbicos. A linha de CD2 é de 3 metros cúbicos. Ou seja, é possível fazer esse entendimento, é possível colocar a máquina sequencial, porém, é preciso entender que a dinâmica da maturação de frutos, ela é a questão central do uso dessa máquina. Questão central, que ela varia em época, se for início, meio ou fim safra, que ela varia por cultivar, que ela varia por manejo. Por isso é que eu precisava que vocês conhecessem aqueles fatores que influenciam na maturação. Porque ela permeia toda a nossa conversa. E aí, considerar que esse equipamento funciona ligado e desligado não tem muita prosa. Nós temos que regular. Entenderam? Alguém quer fazer alguma pergunta? Perguntas? Ou nós não temos perguntas? Vocês não têm dúvida de nada, gente? Zé, não sei se é uma pergunta, sei lá, que jeito é. Esses não, dados... não existe pergunta boa, pergunta se você quiser. Esses dados lá que você tem na primeira coluna, lá em cima, que está com todos circulados lá, vai depender de muitos fatores ou é um padrão? Por exemplo, 50% da casca, essas 10% de boia, é meio padrão ou vai variar de caso para caso? Rapaz, isso varia demais da conta. Isso varia demais da conta. Por exemplo, se a gente começar, fizer a unidade de processamento pós-colheita em um talhão que está muito verde, não vai ser 10% de verde, não vai ser 25% de boia. Pode ser até o inverso. 25% de verde e 10% de boia. No final de safra, nós teremos pouco verde, acho que nem verde. Nós teremos aí um pouco de maduro e muito boia. E essa que é a grande preocupação, entende? Porque esse equipamento, a gente não consegue aumentar ou diminuir o seu trabalho. É liga e desliga. Por isso é que é extremamente importante vocês pensarem que a unidade de processamento pós-colheita, ela tem que estar assim, muito inserida nesse contexto de manejo, com a escolha de cultivares, com o uso de maturadores, de produtos, né, que antecipam e produram a maturação para que vocês possam fazer um manejo adequado. O que eu coloquei para vocês aqui é uma situação mediana. É uma média. Isso varia de talhão para talhão, varia de ano para o outro. É uma loucura. O processamento pós-colheita é uma doideira. Mas tem que ser dimensionado. Nós temos que ter uma referência. Lembra aquela mesma justificativa quando eu falei para vocês de determinação do valor da colheita? É uma referência. Então, esse é o raciocínio para se construir essa referência. Pode perguntar. Para mim ter essa referência, então, eu teria que pegar alguns dados, fazer um estudo primeiro, antes de fazer essas contas? Teria que conhecer, né? Quais são os cultivares que estão nessa propriedade, qual a época de maturação, qual a altitude, qual a faixa de exposição. Lembra do trabalho que vocês fizeram, fatores que influenciam a maturação do café. Esse trabalho é para agora. É para vocês terem esse entendimento dos muitos fatores, dos múltiplos fatores, que tanto isoladamente quanto de maneira interativa, influenciam a maturação dos frutos. Vejam bem, não tem como regular a unidade. A gente tem como sim, não tem como mudar a capacidade de trabalho do equipamento. A gente tem como sim colocar mais café ou menos café, entendendo que a máquina é ligada e desligada. E que em determinado
ter muito sobremaduro, em determinado momento vai ter muito verde. E todos esses fatores que influenciam nessa taxa de maturação. Porque isso que nós temos aí é uma questão média. Em anos, vamos imaginar que essa propriedade, ela vai ter os 80 hectares produzindo, tudo bem. Mas pode ser que em um ano, a produtividade não seja em 48 sacas por hectare. A produtividade seja 25 sacas por hectare. Em 25 sacas por hectare, o tempo de colheita vai ser o mesmo, a quantidade de café que chega na moega é a mesma. Percebam, é muito dinâmico. Tá? É muito dinâmico. Então, isso que eu estou ensinando para vocês hoje é uma referência. Tá? Uma pergunta, gente? Tudo certo? Não tem perguntas mesmo? Posso liberar vocês já? Então, como vocês não têm perguntas, eu quero agradecer aí a atenção de vocês. Eu sei que está todo mundo cansado, eu tenho certeza disso. Não está fácil para ninguém. E o fato de vocês estarem aí, eu agradeço muito por isso. Eu sei que tem muita gente que não pôde estar aqui por canseira, por outros compromissos, mas de toda forma eu quero agradecer, viu? Eu vou colocar essa aula na plataforma amanhã e já está disponível o exercício sobre dimensionamento lá na plataforma para que vocês possam fazer. No mais, muito obrigado a vocês todos aí e tenham todos aí um bom descanso. Bom? Fica com Deus. Boa noite, dia com Deus também.